Graça e paz, amados. Boa noite. Esperando aí chegar o povo abençoado de Deus para essa terça-feira de vitória, né? Lembrando que nós da Igreja Batista da Paz, estamos fazendo o nosso culto aqui por conta do decreto municipal. Então nós estamos aqui fazendo o nosso culto online nas terças-feiras, né? Mas assim que voltar o horário normal para os cultos, então nós voltaremos com certeza com os nossos cultos lá no templo. Amém? Graças a Deus, hoje nós vamos falar um pouco mais da palavra de Deus. Essa palavra que enche a minha boca de água quando eu penso em falar nela, é algo verdadeiramente fabuloso, grandioso, majestoso poder falar da palavra de Deus, poder levar a palavra de Deus ao seu coração, à sua vida, à sua casa, à sua família, poder abençoar a sua casa. Sabe, amados, as pessoas têm vivido uma vida muito triste. Poucas pessoas têm usufruído aquilo que a vida dá para que seja usufruído. E quando eu falo disso, eu não estou falando da questão material, financeira. Estou falando de paz na alma, estou falando de alegria no coração, estou falando de realização de vida, estou falando de razão de viver. Semana passada, na terça-feira, está aí na linha do tempo do meu Facebook, nós falamos sobre o que a palavra de Deus promove na vida do homem, que a palavra de Deus promove na existência humana. E nós falamos que uma das coisas que a palavra de Deus promove no homem é vida. A palavra de Deus traz vida para a vida do homem. E quantas pessoas estão vivendo sem vida? Quantas pessoas que não gostariam de morrer estão morrendo? E quantas pessoas que têm vida, que têm saúde e desejam a morte? Não dá para entender como pode alguém que está cheio de saúde desejar a morte, enquanto quantas pessoas, esses dias eu estava falando mais o Guilherme, o diácono da igreja, quantas pessoas querem viver, quantas pessoas desejam viver, mas elas não conseguem, estão morrendo, estão no leito de enfermidade, nos hospitais, outros aguardando uma vaga dentro de uma ambulância, numa maca, no corredor de um hospital. E tudo que aquela pessoa queria era viver. Mas a minha pergunta nessa noite, para nós começarmos a pensar um pouco sobre isto, é: por que muitas pessoas com vida, com saúde, com alegria na alma, com todo o potencial de viver anos e anos, desejam morrer? Por que pessoas saudáveis, pessoas novas,
desejam morrer. Evidentemente que você vai falar e você vai levantar um monte de questões, que serão questões que você vai tentar justificar a razão pela qual você não consegue viver essa vida. Você vai achar um monte de razões. Você vai dizer: eu não quero viver porque eu tenho tantos problemas. Eu não queria viver porque a vida é tão difícil. E você vai arrumar desculpas e mais desculpas. E talvez uma das desculpas que você vai arrumar é olhar para o seu smartphone e dizer assim: quem é esse cara? Que pretensão tem esse cara de dizer por que é que eu não quero viver? Mas não sou eu quem vou dizer. Quem vai dizer é a Bíblia. É a palavra de Deus que vai nos responder esta pergunta: por que tantas pessoas saudáveis, tantas pessoas com toda a possibilidade de vida não querem viver, não tem prazer na vida? A palavra de Deus é que vai nos responder nesta noite maravilhosa. E eu gostaria que você convidasse alguém para ouvir esta palavra, para assistir esta ministração da palavra de Deus. Convide alguém, marque um amigo aí. É fácil, você vai ali no rodapé do seu vídeo, vai ter um sinalzinho de mais, uma estrelinha da fada ali, um lugar para você virar a câmera, um lugar para você colocar ali o flash, e aí vai ter um homenzinho com a setinha assim. Você clica naquele homenzinho com a setinha e vai aparecer pessoas para você convidar para participar deste momento, desta ministração que poderá mudar, que poderá transformar completamente a vida dessa pessoa. Mas antes disso, vamos falar com Deus, vamos buscar a presença do Senhor. Aliás, buscar não, porque eu já sinto a presença de Deus, já sinto, eu já estou aqui envolvido com essa presença maravilhosa, magnífica e poderosa. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Deus, eu falo contigo nesta hora, eu me coloco diante da Tua presença, diante da Tua face nesse momento, Pai, para buscar a Sua graça, para buscar, ó Deus, o Seu poder, a Sua bondade e a Sua misericórdia. Deus, quantas pessoas que estão vivendo, meu Pai, sem nenhum prazer de vida, são pessoas que estão angustiadas, aflitas, atribuladas e que precisam, Deus, de entender um pouco mais acerca da vida. Pai, quantas pessoas internadas nesse momento, e quem sabe, Deus, tem alguém orando comigo agora por um parente, por um amigo que se encontra hospitalizado. Oh Deus, a vida e a morte, meu Pai, esse poder de decisão de vida e de morte está nas Tuas mãos, Deus.
alcance aquela pessoa naquele local de enfermidade, Senhor. Estenda as tuas mãos sobre aquela pessoa, dá vida, dá saúde, dá paz para aquela pessoa. E quanto a nós, meu Deus, fala conosco. Nós queremos ouvir a sua voz e entender a sua fala, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Amém, queridos. Graças a Deus. Terça-feira de vitória, terça-feira de paz, terça-feira de vida, terça-feira de alegria, terça-feira de amor, terça-feira de vida. E por que é que tem tantas pessoas que têm saúde, que têm força, que têm tudo para viver feliz e não vive? Por quê? Por que algumas pessoas estão em depressão profunda? E uma das frases que essa pessoa ouve, e que é na verdade uma frase muito dolorida para ela ouvir, é a seguinte frase: você tem tudo na vida. Por que você está desse jeito? Reage, levanta. Por que tem pessoas que perderam a alegria da vida, que desejam a morte, que querem de fato morrerem e partir deste mundo? Algumas pessoas querem morrer porque elas acham que morrendo elas terão solução do seu problema. Ela acha que a morte trará consigo a solução, mas nem sempre a morte traz solução. Principalmente se você for o causador dela. Se você for o causador dela, verdadeiramente ela não trará solução. Ela abrirá uma eternidade de perturbações, de angústias e de aflições. Mas por quê? Por que as pessoas que têm vida, saúde e que deveriam estar felizes da vida porque estão vivendo, estão com desejo de morrer? Vamos ver? Vamos ler a palavra de Deus? Olha lá. Abra a sua Bíblia. Você que não tem Bíblia, compre uma Bíblia, mas compre para ler. Não adianta nada você ter uma Bíblia, eu falei isso a semana passada, vou repetir, não adianta nada você ter uma Bíblia no armário, só enfeitando a sua casa. Não adianta nada. Você que dorme com a Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, lá na cabeceira da sua cama, isso não adianta nada. A Bíblia não é talismã. E nós não cremos em talismã, nós cremos em Jesus Cristo de Nazaré. Agora, quando a Bíblia é lida, quando a Bíblia é mastigada, quando a Bíblia produz água na sua boca, como ela produz na minha ao falar dela, quando a Bíblia é praticada, então sim, ela tem poder, ela tem valor. Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5 e versículo de número 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, versículo 15, versículo 16 e versículo 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Paulo diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim,
que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Que maravilha, amados! Que palavra que enche a minha boca d'água ao falar dela. Eu fico salivando quando eu falo da palavra do Senhor, porque ela é maravilhosa. Olha o que diz aqui. Nós vamos entender hoje por que muitas pessoas que têm saúde, que têm força, que têm tudo, vive desejando a morte. Olha lá, vamos começar. Primeiro, para que você que tem tudo não deseje a morte, mas tenha prazer em viver, é preciso que você entenda o amor de Cristo Jesus. É preciso que você olhe para a cruz. É preciso que você olhe para Jesus Cristo de Nazaré e você entenda o que ele fez na cruz do Calvário. Sabe, querido, a condenação era minha, a condenação era sua. Nós estávamos condenados, porque vivíamos nos nossos delitos, vivíamos nos nossos pecados, éramos por natureza inimigos de Deus, filhos da ira, filhos da desobediência. Mas Jesus disse: eu vou salvá-los. E ele não só disse, Jesus tomou uma atitude. Quando você lê no capítulo 2 de Filipenses, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas negou-se a si mesmo, tomou a forma de homem e habitou entre nós. Então, uma das coisas que leva as pessoas que têm saúde, as pessoas que têm força, as pessoas que têm vida, as pessoas que têm tudo, a não ter prazer na vida, a primeira coisa, o primeiro fator é que ela não entendeu o amor de Cristo. Ela não entendeu que ela é amada por Jesus Cristo de Nazaré. Ela é amada pelo Senhor dos Senhores, ela é amada pelo Rei dos Reis, ela é amada pelo Príncipe da Paz, ela é amada pelo leão da tribo de Judá. Ela não entendeu isso ainda. E às vezes
ela é uma pessoa que fica mendigando o amor dos outros. Eu já vi pessoas pensando em tirar a sua vida porque alguém não a amou do jeito que ela queria ser amada. Mas isso é porque ela não entendeu que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, a amou de tal forma, de tal maneira, que ele se entregou na cruz do Calvário para salvá-la. Então, a primeira atitude, o primeiro fator que leva a pessoa que tem vida, que tem saúde, desejar a morte, perder o prazer da vida, é não entender que ela é amada por Jesus, porque o apóstolo Paulo havia entendido isso. O apóstolo Paulo havia deixado uma posição que era a posição grande em Israel, mas ele fez isso porque ele encontrou a Cristo, porque ele entendeu o amor de Cristo, o amor que foi vertido na cruz do Calvário. E ele diz: porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos deixa constrangidos. O amor de Cristo nos deixa intrigados. Como pode alguém amar o seu inimigo de tal forma e de tal maneira? E aí o apóstolo Paulo diz assim: então eu faço o seguinte julgamento. Qual é o seguinte julgamento? Se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele, Jesus, morreu naquela cruz por mim, por você, por toda a sua casa, por toda a sua família. Ele morreu por toda a humanidade. Pois a palavra do Senhor Deus diz em João, capítulo 3, e versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero te dizer isso nesta noite: nada, absolutamente nada do que você faça pode diminuir o amor que o Senhor Jesus tem para com você. Absolutamente nada do que você faça. Nada. Assim como nada do que você venha fazer poderá aumentar o amor dele, porque ele te amou com amor completo, com amor eterno. Então não há nada que façamos para que aumentemos ou para que venhamos diminuir este amor. Então, se ele morreu por todos, logo todos morreram. Olha que conclusão maravilhosa que Paulo chega, e Paulo diz: é isso que constrange o meu coração. Se ele morreu por todos, logo todos morreram. E olha que diz o versículo 15. Então, o primeiro fator que leva as pessoas que têm saúde, que têm tudo, perder a razão de vida, desejar a morte, é não entender o amor de Cristo por ela. É não entender que ela é amada do Pai. Segundo, o apóstolo Paulo diz assim: e ele morreu, ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele
que por eles morreu e ressuscitou. Então, olhe isso. Ele morreu por todos, para que os que agora vivem não vivam mais para si. A segunda razão, amados, que leva as pessoas que têm saúde viver de uma forma a desejar a morte, a segunda razão é exatamente o fato de viver para si. A pessoa não tem razão de vida, a pessoa não tem um motivo para viver. Ela perdeu porque ela vive para si. Ela não vive para Deus. Ela não vive em função de Deus, em função de Jesus. Ela vive para si própria. Muitas vezes, ela não vive para ninguém. E quando nós vivemos para nós mesmos, quando nós nos isolamos, e quantos jovens isolados, amados. Por isso que o índice de suicídio tem aumentado entre os jovens, tem aumentado entre os adolescentes. Meu Deus! A maioria dos jovens, dos adolescentes, vivem presos dentro de um quarto, isolados, se consumindo em si mesmos. E quem é o culpado disso? Ah, irmão, você me perdoa, irmã, você me perdoa, mas você é o culpado. Você que tem o seu filho criança, e para ele não te dar trabalho, você solta o smartphone na mão dele, você solta o celular na mão dele, e você deixa ele lá no canto com o celular, fazendo o que ele quer fazer no celular. E o segundo passo, olha lá, já diminuiu a audiência, né? Já começou a cair as pessoas aí. As pessoas não gostam da verdade. O segundo passo, você vai lá e dá um videogame para ele, você dá um notebook para ele, e ele começa a ficar preso dentro do mundo dele, vivendo só para ele, se consumindo em si mesmo. Amados, olha, Deus está te dando uma palavra de vitória nessa noite. Deus está te ensinando como viver vitoriosamente, como fazer a sua família viver vitoriosamente. Meu Deus, um dia desse, um homem foi na igreja, um dia desse que eu falo, faz mais de ano já. O homem foi na igreja e depois, quando terminou o culto, a gente estava ali, tinha um bolo na igreja, eu não me lembro que ocasião que era, mas a gente estava ali comendo uns salgadinhos, estava ali bebendo uns refrigerantes, e aquele homem estava com o filho dele de 2 anos de idade, 2 anos, e o piazinho, a criança, o bebê, começou a fazer birra, chorar, fazer birra. E o pai disse assim, olha, ele fica desse jeito e ele só se acalma na hora que dá o celular na mão dele. Aí o pai vai e dá o celular na mão da criança. Ei, você está fazendo mal para o seu filho. Você está isolando seu filho dos relacionamentos humanos. Você está isolando seu filho do convívio com o ser de carne para conviver com o ser virtual. Nós estamos saindo da pós-modernidade para entrar numa fase
que se chamará pós-humanidade. Pós-humanidade. As pessoas já não se relacionam com pessoas. As pessoas já não se doam a pessoas. As pessoas se relacionam com o virtual. Passam os adolescentes, os jovens, passam o dia inteirinho preso dentro do quarto, no smartphone, no videogame, no notebook, no iPad. Elas vivem para si. E quando nós vivemos para nós mesmos, quando nós nos consumimos em nós mesmos, a tendência é perder a razão da vida. A tendência é desejar a morte. Por quê? Porque viver para nós mesmos é viver pequeno demais. O apóstolo Paulo, em primeiro lugar, ele entendeu que para vivermos uma vida sem condenação, para vivermos uma vida sem pressão na nossa cabeça, na nossa alma, para vivermos a vida feliz que Deus nos criou para viver, nós precisamos, em primeiro lugar, entender o amor de Cristo. Em segundo lugar, não vivermos mais para nós mesmos, mas vivermos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. E ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Queira você tenha o aceitado, queira você creia nele, creia você rejeite o sacrifício dele, mas ele morreu por você também. Ele morreu por todos. Está aqui, ó. Tá? Aqui não existe predestinação. Aqui não existe calvinismo. Aqui existe paulinismo. Aqui existe Bíblia. Olha lá, está na Bíblia. E ele morreu por todos. Ele não morreu por alguns. Ele não morreu pelos predestinados. Ele morreu por todos. Está aqui, vou mostrar para você. Vamos ver se eu acho aqui, ó. Ó, capítulo de número 5 e versículo 15. Está aqui, ó. Consegue ler aí, ó. Ele morreu por todos. Todos. Ele morreu por todos. Ele morreu por você que não crê nele. Ele morreu por você que o rejeita e que está aí achando que morrer é a melhor coisa. Sabe para que ele morreu por todos? Paulo diz, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si. Aleluia! Eu tenho alegria de viver, e eu nunca pensei em colocar fim na minha vida, e olha que eu já vivi, olha, maus bocados. Quem me conhece sabe das lutas, das batalhas, das guerras, dos tombos, das dores que eu já passei. Sabe assim, né? De ver, porque na verdade, não sabem da minha interioridade, mas eu nunca pensei em acabar com a minha vida. Eu nunca disse a vida não vale a pena. Sabe por quê? Porque eu não vivo para mim. Não sou perfeito. Não é isso que eu estou dizendo. Não sou perfeito. Eu estou dizendo que eu não vivo para mim, mas eu vivo para aquele que por mim morreu e ressuscitou. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você quer ter razão de vida?
você quer ter alegria de vida, você quer ter paz na sua alma, viva para Jesus, viva em função daquele que morreu por você. Deixe de viver para si mesmo, deixe de ser o seu próprio consumo. Deixe de ser o narciso da sua vida. Não seja tão narcisista. Compartilhe a vida que Jesus te deu, porque Ele morreu para te dar vida. Compartilhe a vida que Jesus te deu com as demais pessoas. Chore com os que choram. Sofra com os que estão sofrendo. Ria com os que estão rindo. Se alegre com os que se alegram. Goze a vida com quem está gozando a vida. Acuda quem está em necessidade. Estenda a mão, compartilhe, distribua. Porque Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Por isso que as pessoas perderam a razão de viver, porque nós vivemos uma geração de pessoas, mesmo dentro das igrejas, que vivem para si, que vão para as igrejas buscarem coisas para si, que fazem como se Deus fosse o seu mordomo. Faz isso não, querido. Se entregue a Jesus e viva para Jesus. Amém? Então, primeiro entenda que você é amado do Pai. Você é amada do Pai. Você é a princesa do Pai. Você é o príncipe do Pai. Olha, essa semana, final de semana, dia 12, será o dia dos namorados. E tem gente aí angustiado, sem razão de viver, porque não tem uma namorada, porque não tem um namorado. Ei, você tem Jesus. Jesus se entregou por você, morreu em seu favor, entende? Segundo, não viva mais para satisfazer as suas próprias paixões, para satisfazer os seus próprios desejos. Viva para Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Diga: Jesus, eu quero viver com o Senhor e para o Senhor. Eita glória! E versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Terceiro lugar, se você quer viver com paz no coração, se você quer ter razão de vida, não conheça Jesus só segundo a visão natural, só segundo a visão religiosa. Conheça Jesus de se relacionar com Ele. Conheça Jesus de ter intimidade com Ele. Convide Jesus para estar com você. Sabe, a Bíblia conta a história de dois jovens que estavam no caminho de Emaús. E esses jovens, eles estavam voltando para a casa deles, porque Jesus tinha morrido. Eles caminhavam com Jesus, essa história está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35.
Esses jovens, Jesus havia morrido, e esses jovens então saem de Jerusalém, porque eles eram discípulos de Jesus, e eles voltam para sua casa em Emaús. Eles voltam tristes, eles voltam angustiados, desesperados, e eles dizem um ao outro: que tristeza. Sabe por quê? Porque aqueles jovens haviam perdido a razão de vida. O mestre deles, Jesus, havia morrido. E eles vão conversando entre si, tristes, até que Jesus chega perto deles. E Jesus começa a andar com eles. Mas eles continuam tristes, sabe por quê? Porque eles não perceberam, eles não viram Jesus, porque eles estavam acostumados a ver Jesus segundo a carne. E agora não dá mais para ver Jesus segundo a carne. Você viu Jesus em algum lugar por aí? Se você viu, me diga que eu vou lá ver. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus encarnado, você viu ele em algum lugar por aí? Wilson da Carmen Ferraz, sejam bem-vindos. Viu aí, Wilson, Jesus em algum lugar? Assim fisicamente, como você está me vendo agora? Valdemir, a Sandra lá de Londrina, você viu Jesus? Encontrou Jesus aí? Deu para ver ele com os olhos? Você viu Valdemir? Valdemir está aí, irmã Neuza, né? Leonice, vocês que estão aí, vocês viram Jesus segundo a carne? Conseguiram enxergar Jesus com os olhos de vocês? Não, né? Não dá para enxergar Jesus. Paulo diz assim: olha, assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos deste modo, não é dessa forma mais. Agora é pela fé. Aqueles jovens estavam caminhando e Jesus apareceu e começou a andar com eles, e eles não perceberam que era Jesus. A tristeza continuou, e Jesus disse assim para eles: escuta, o que vocês estão discutindo aí? Me conta. E Cleópatas olhou para Jesus, admirado, bravo, e disse assim: escuta, você é o único estrangeiro que está aí, que não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Jesus olhou para ele e disse assim: o que aconteceu? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele diz assim: Jesus era um homem poderoso em palavras, e nós achávamos que ele ia livrar Israel das mãos de Roma. Nós achávamos que ele ia viver para nós, mas ele não viveu, ele morreu, mataram Jesus. E Jesus olhou para eles, e andando com eles, indo em direção da casa deles, Jesus disse: escuta, mas não estava escrito nos patriarcas, nos profetas, que era assim que tinha que acontecer? E Jesus começa desde Adão até João Batista. Não era assim que tinha que acontecer, que ele havia de morrer e ressuscitar no terceiro dia? E Jesus vai falando com eles. Quando eles chegam na casa deles, Jesus quer ir mais adiante, e ele diz assim: não, fica com a gente, é tarde, é perigoso, entra aqui. É daí que nasce aquele louvor que diz: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu
coração para pousar. Não me deixe só neste caminho. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só neste caminho, ajuda-me até chegar. Jesus entrou com eles, mas eles ainda não haviam percebido quem era que estava com eles. Sabe por que as pessoas perdem o prazer de viver? Porque elas não sabem, porque elas não percebem, porque elas não veem Jesus com elas. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está contigo. Você precisa vê-lo pelos olhos da fé, porque agora nós já não o conhecemos segundo a carne. Não é desse modo mais que nós o enxergamos. E Jesus entrou e eles pegaram um pão para comer. E quando Jesus deu graça e partiu o pão, porque o judeu não corta o pão com a faca. Para eles isso é uma desonra, cortar o pão com a faca. Eles rasgam o pão com a mão. E quando Jesus rasgou o pão e deu graça, partiu para dar a eles, Jesus desapareceu. Porque agora a gente já não conhece segundo a carne. E quando Jesus desapareceu, o Cleópatas olhou para o outro discípulo e um olhou para o outro, e um dos dois, a Bíblia não diz qual dos dois, mas um dos dois disse assim: cara, era Jesus que estava aqui. Você não sentia arder o seu coração quando ele falava? Era Jesus. E o Cleópatra, junto com o seu amigo que tinha desistido da caminhada, que estava triste, se encheu de alegria, se encheu de poder, se encheu de força e voltaram a Jerusalém. Se encontraram com os demais discípulos e disseram: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou porque ele esteve conosco. Ei! Você não está sentindo o seu coração arder, não? Hein? Você não está entendendo que Jesus está falando com você? Sai dessa tristeza, sai dessa angústia, sai dessa vida que perdeu o sentido de viver, e entenda que Jesus te amou, e entenda que Ele morreu para que você viva para Ele, e entenda que agora você só pode enxergar Ele pelos olhos da fé, pela palavra. É por aqui que a gente enxerga Jesus, é por aqui, porque se você entender o amor de Jesus ao ponto de você se constranger com esse amor, se você entender que Ele morreu por você, e que você agora não deve mais viver para você, mas que você deve viver para aquele ou por aquele que por ti morreu e ressuscitou. E se você o enxergar agora com os olhos da fé, então nenhuma condenação mais haverá sobre a sua vida.
Você vai poder respirar fundo, sentir alívio nas costas, sentir prazer na vida. Eu ordeno, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que as correntes caiam das suas costas. Eu ordeno que as correntes que te prendem caiam das suas costas. Eu ordeno em nome de Jesus que você alcance esta liberdade. Esta liberdade que faz com que você se sinta livre no seu coração. Porque se você entender esses 3 fatores, que o amor, que Cristo te amou, escute essa música. Quem sabe a tristeza está tomando conta do seu coração. Entenda que Jesus te amou. Entenda que Ele morreu por você. E entenda que você pode enxergar pela fé. E se você entender essas 3 coisas, se você entender esses 3 fatores, nenhuma condenação mais haverá sobre você. Estão conseguindo ouvir a música aí? Você está conseguindo ouvir a música? Dê um joinha aí. As frases que li em seu rosto expressavam ansiedade, querendo sentir. Escute isso. Escute isso. Se você entender o amor de Jesus por você, se você entender que Ele morreu para você viver para Ele, por Ele, não para si mesmo, e se você o enxergar pelos olhos da fé, olha o que vai acontecer com você, olha. Enquanto ele caminhava, correntes atrás arrastavam, era um prisioneiro andando por aí. Quando li falei de Cristo, senti dentro dele um grito dizendo: eu quero encontrar. Olha lá, escute essa história. Aleluias, glória a Deus. Liberdade, liberdade, liberdade com Jesus. Liberdade, liberdade, liberdade só em Jesus. Se você entender todas essas coisas que nessa noite foi ministrada ao seu coração, nenhuma condenação
haverá para você, nenhuma condenação. Olha o que diz o versículo 17, para nós encerrarmos. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O peso vai embora, a vontade de morrer vai embora, a vida floresce. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluias, glória, glória, glória ao nome do Senhor. Quando você lê Gálatas, capítulo 6 e versículo 15, diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Em Cristo Jesus, amados, o que tem virtude é ser uma nova criatura. Você estava com vontade de morrer? Sua vida estava pesada? Sua vida estava difícil? Ei, para com isso. Entenda que Jesus te amou de uma forma extraordinária, ao ponto de morrer por você. Entenda que se Ele morreu por você, se Ele comprou a sua vida não pertence mais a você, você não pode mais viver para si, mas você precisa viver por Ele e para Ele. E entenda que agora você já não enxerga de forma carnal. Agora é de outra maneira, é pela palavra, é pela fé. E se você entender esses 3 fatores, nenhuma condenação haverá contra você. Aleluia. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe sua casa, sua família, a sua vida. E que Deus te dê paz. Amém? Venha com a gente uma hora dessa num culto da Igreja Batista da Paz. Venha num culto, oferecer o seu culto a Deus junto com a gente ali na Igreja Batista da Paz. Queria tanto ver você lá. A Igreja Batista da Paz em Umuarama, na Avenida Rio Grande do Norte, 2800, ali na Praça Tamoia. Existe um ambiente cheio da glória de Deus, para você aprender a palavra do Senhor e ter vida e paz, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus cubra a sua vida com o sangue de Jesus e te livre de todos os males, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo. Leve essa palavra a outras pessoas. Em nome de Jesus. Tchau.